Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula de Geografia. Pegue o seu caderno integrado do quinto ano do projeto Aprendendo em Casa, abra na página 34, acompanhe comigo as orientações até a página 36. O nosso amiguinho Colombo, junto com a turminha do Aprendendo em Casa, está ansioso para compartilhar com vocês muitas informações sobre a urbanização. Vamos relembrar o que é urbanização? É o processo pelo qual a população urbana cresce em proporção superior à população rural. Vamos ver o que a professora Ana tem a nos dizer? Olá, estamos de volta, queridos estudantes. Hoje estudaremos a origem das zonas urbanas brasileiras. Lembrando que as zonas urbanas brasileiras é o espaço ocupado pelas cidades. Falaremos da capital e das cidades em desenvolvimento do nosso estado de Pernambuco. Vai ser bem legal. A nossa amiguinha do Dalinda. Oba, professora Ana, eu quero conhecer um pouco mais a história da nossa cidade Petrolina. Tenho certeza que os meus coleguinhas também querem. Vamos lá? Vista aérea de Petrolina. Uma cidade pode ser entendida como uma área urbanizada, onde está inclusa a população, a densidade populacional, que corresponde, pessoal, à distribuição da população em determinada área. Nesse caso aqui, ó, a densidade populacional é a mesma coisa da gente observar a distribuição da população de Petrolina no seu território, ou estatuto legal. O estatuto legal é o conjunto de normas que vão estabelecer algumas diretrizes para a política urbana, que vai visar o bem da coletividade, a segurança, o bem-estar dos cidadãos e o equilíbrio ambiental. Olha como a nossa cidade é linda! Então, agora, vamos ler o que o vovô Zelino tem a nos ensinar? O tempo traz transformações para qualquer lugar. Fiquem atentos que essa informação é muito importante. As cidades, portanto, também passam por transformações em suas paisagens. Chamo a sua atenção para o conceito de paisagem. De maneira geral, paisagem é tudo aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. Tudo o que vemos é paisagem. Antigas construções são demolidas para dar lugar a novas, ruas são abertas ou ampliadas, novos bairros surgem e as pessoas ou vêm procurar um novo lugar para viver ou deixam esse lugar em busca de outro. Aqui nós temos duas imagens da nossa querida cidade petrolina. Antigamente e atualmente. Observem que nessa primeira imagem nós vamos ter uma vista geral de Petrolina no ano de 1945. Observem que ainda não existia a ponte. Vocês devem concordar com a professora que ao longo do tempo as cidades vão passando por transformações e essas transformações, de maneira geral, visam o bem-estar da sua população. Como a população estava em crescimento, foi necessário fazer investimentos para que a qualidade de vida das pessoas que residem na nossa cidade elas melhorassem. Observem aqui, na nossa cidade atualmente, foram demolidas casas, foi construída a ponte Presidente Dutra, ruas foram ampliadas. Então, observem que ao longo do tempo, a nossa cidade ela vai passando por transformações. Nosso amiguinho Colombo nos diz:
Essas imagens são muito legais. Você deve ter percebido que existem algumas diferenças entre elas. Observe-as atentamente e escreva o que há de diferente nas imagens de antigamente e atualmente no espaço abaixo. Então, vocês vão utilizar essas linhas para escrever as diferenças entre essas duas imagens. Vocês vão olhar, vão analisar e vão escrever quais foram as mudanças ocorridas com o tempo na nossa cidade petrolina. Então, fiquem atentos às transformações. Quais são as diferenças? A professora Ana. Petrolina é um importante município do interior do estado de Pernambuco, região nordeste do Brasil, localizado às margens do Rio São Francisco, unida por uma ponte com a cidade de Juazeiro e o estado da Bahia. Legal, não é mesmo? Nossa amiguinha Dudalinda nos fala. Muito legal mesmo, professora Ana. Fazendo uma pesquisa no celular, li em um site que o Brasil possui 5.570 municípios. Deste total, 75% tem até 20 mil habitantes, ou seja, a maioria das cidades brasileiras é pequena. Porém, mais de 80% da população brasileira vive nas cidades médias e grandes. O aumento da população urbana é chamado de urbanização. Então, não esqueçam que o aumento da população das cidades é chamado de urbanização. Como é legal aprendermos coisas importantes e de maneira tão divertida. Estou adorando fazer minhas pesquisas no celular. Todos os dias descubro coisas novas. Vovô Zelino nos diz: Isso mesmo, Duda Linda. Aprender é sempre importante. Agora, falando sobre a nossa cidade petrolina, sabemos que ela está em processo de urbanização. Vamos escrever no espaço abaixo o que isso quer dizer? Caprichem na resposta. Se precisarem de ajuda, chamem um adulto. Nessa questão aqui, vocês vão escrever o processo de urbanização que vem acontecendo na nossa cidade. Quais são as transformações que você, estudante, tem percebido na nossa cidade? Ao longo do tempo, ela tem mudado? Petrolina está crescendo? Então, você vai escrever o processo de urbanização da nossa cidade. Não esqueçam, o conceito de urbanização consiste no processo pelo qual a população urbana, ou seja, a população da cidade, ela cresce em proporção superior à população rural, ou seja, à população do campo. Nosso amiguinho Colombo nos fala: as cidades em processo de urbanização enfrentam grandes problemas e um deles, certamente, é a questão da desigualdade social. Analise a imagem abaixo e aponte as principais diferenças entre esses dois lugares mostrados. Nós temos aqui essa imagem, a população brasileira enfrenta a desigualdade social. Você certamente já percebeu o quanto o nosso país é desigual. É nítida essa desigualdade. Quando analisamos essa imagem, verificamos um bairro luxuoso ao lado de uma favela ou comunidade sem a mínima infraestrutura. Enquanto uns ganham salários elevados, moram em casas modernas, enfrentam o trânsito em seus carros de luxo, possuem plano de saúde, estudam em escolas caríssimas, a maioria da população enfrenta sérios problemas no dia a dia, com o sistema de saúde caótico, com longas filas
para um simples atendimento médico, um sistema de transporte público superlotado, moradias precárias, salários baixos e possuem grande dificuldade para finalizarem o ensino básico, já que necessitam trabalhar desde cedo para complementar a sua renda. Observem as questões estruturais. Essas questões estruturais que diferenciam essa favela, comunidade, para esse bairro de luxo, é que vocês vão descrever nesse espaço aqui. Nessa área aqui, a gente consegue perceber que não tem saneamento básico. A gente também percebe o ordenamento. As casas elas são construídas de forma aleatórias. Então vocês vão observando e vão escrevendo aqui ao lado as principais diferenças entre esses dois lugares mostrados.